O poder do silêncio estoico. Como atrair pessoas e impor respeito sem dizer uma palavra. Bem-vindo de volta ao canal Abismo da Apatia. Por mais de 20 anos, mergulhei nos ensinamentos dos grandes estoicos. E se há uma lição que ecoa através dos séculos, é esta. O silêncio é a linguagem da alma forte. Você vive em um mundo barulhento, onde todos competem pela atenção, onde a impulsividade dita as regras. Mas o estoicismo nos ensina a arte da contenção, a maestria sobre a nossa própria língua. Não se trata de ser tímido ou de se esconder. Trata-se de uma estratégia de poder interior, de uma autoridade que emana da sua serenidade. Neste vídeo, vamos desvendar as 10 leis do silêncio estoico. Você vai aprender a usar o silêncio como uma arma de atração, como um escudo contra o caos e como um ímã para o respeito. Mas antes de mergulharmos nessa transformação, se você busca a sabedoria para viver uma vida mais plena, com mais propósito e domínio próprio, clique agora no botão de inscrever-se e ative o sininho. Junte-se a milhares de pessoas que estão reconstruindo suas vidas com a filosofia estoica. Parte 1. O silêncio como espelho da mente. A contenção de Sêneca. Você já parou para pensar que a maioria das palavras que você diz são apenas reações não filtradas? Pense naquele momento de fúria, naquela discussão acalorada, onde você disparou palavras que, no segundo seguinte, desejou ardentemente poder engolir. O gosto amargo do arrependimento. Você conhece bem. O grande estoico, Sêneca, em seus escritos sobre a ira, nos legou uma verdade atemporal. A raiva e a impulsividade são as maiores e mais destrutivas inimigas da razão. Elas transformam você em um escravo da circunstância, reagindo como um animal encurralado, e não como o ser racional que você nasceu para ser. O silêncio estoico é o seu primeiro e mais poderoso ato de autodomínio. Não é covardia, não é fraqueza, é a escolha consciente de não permitir que o caos externo dite a lei dentro do seu templo interior. Quando você se cala diante de uma provocação, você não está cedendo o ponto. Você está ganhando o bem mais precioso, tempo. Você está criando um espaço sagrado, um abismo de serenidade entre o estímulo agressivo e a sua resposta potencial. Sêneca nos ensinou que a felicidade é a paz da mente, e essa paz só é alcançada quando você domina o impulso de reagir. É nesse espaço de silêncio que reside a sua verdadeira liberdade. Você deixa de ser um boneco movido pelos fios da emoção alheia. Você atrai as pessoas e, mais importante, atrai as pessoas certas, porque elas percebem uma coisa fundamental. A sua reação é uma escolha deliberada, uma manifestação de força interior, e não um reflexo automático e previsível. Você se torna um farol de calma no meio da tempestade. E quem não se sente irresistivelmente atraído por um porto seguro? Lembre-se, você é o guardião da sua paz. Não a entregue por palavras vazias. Gatilho de engajamento. Se você já se arrependeu de ter falado demais, escreva pausa estoica nos comentários. Isso nos ajudará a entender o quão vital é essa lição. A profundidade dessa contenção vai além da simples raiva. Ela se estende à vaidade, à necessidade de se exibir, de preencher cada segundo com a sua voz. Você se lembra daquele colega de trabalho que precisa dar a última palavra em toda reunião? Ou daquele familiar que transforma qualquer conversa em um monólogo sobre si mesmo? O que você sente por eles? Respeito? Admiração? Ou uma sutil, mas persistente sensação de esgotamento? Você não quer ser essa pessoa. O silêncio estoico é o antídoto para a verborragia da insegurança. Sêneca nos alertava que a palavra, uma vez proferida, não pode ser recuperada. Ela se torna um fato,
uma flecha lançada que atinge o alvo, muitas vezes de forma irreversível. Você tem o poder de segurar essa flecha. O silêncio te dá a chance de avaliar o peso, a verdade e a utilidade do que você está prestes a dizer. É um exercício de prudência, a fronesis dos gregos, a sabedoria prática. Quando você pratica essa contenção, você está investindo na sua reputação. As pessoas não respeitam quem fala muito, respeitam quem fala com propósito. O seu silêncio se torna uma promessa de que o que virá a seguir será valioso. É a diferença entre o ruído constante de um rádio mal sintonizado e a melodia rara e esperada de uma orquestra. Você está treinando o mundo a valorizar a sua voz simplesmente porque você a usa com moderação e inteligência. É assim que você começa a impor respeito sem sequer tentar. Seu silêncio é a sua armadura mais brilhante. Você está no controle. Exemplo: prático estoico. Pense em um debate político. O orador impulsivo grita, interrompe e perde a compostura. O estoico, por sua vez, espera. Ele permite que o oponente se desgaste, revele suas fraquezas e esgote seus argumentos. Quando o estoico finalmente fala, ele não precisa gritar. Ele apenas destila a verdade com precisão cirúrgica. A audiência, cansada do barulho, se volta para a voz da razão. Essa é a força que você está cultivando. É o poder da mente calma que vê onde a mente agitada apenas reage. Você merece essa calma. Você merece esse poder. O silêncio estoico é, em essência, a prática da temperança aplicada à sua comunicação. É a moderação. É o saber que a força não está em explodir, mas em conter a explosão. E ao conter, você se eleva acima da mediocridade do bate-boca. Você se torna a pessoa que todos observam, esperando a palavra que finalmente trará ordem ao caos. E essa expectativa é a própria definição de respeito. Você se torna indispensável. A atração que você gera é a atração pela estabilidade. Em um mundo de instabilidade emocional, a sua serenidade é um superpoder. As pessoas buscam a sua presença porque ela é um bálsamo, um lembrete de que é possível estar em paz, mesmo quando tudo ao redor desmorona. Você não precisa de palavras para transmitir essa mensagem. Sua simples presença, sustentada pelo seu silêncio interior, é eloquente o suficiente. Lembre-se, você está reescrevendo o roteiro da sua vida e o primeiro passo é silenciar o crítico impulsivo que vive dentro de você. Parte 2. A escuta ativa e a atração magnética. O silêncio não é apenas a ausência de som, é a presença total. Quando você silencia a sua necessidade de falar, você abre espaço para ouvir de verdade. As pessoas são atraídas por quem as faz sentir importantes. Você impõe respeito não por dominar a conversa, mas por demonstrar que a voz do outro tem valor. Essa escuta profunda é um ato de generosidade e sabedoria que faz com que as pessoas se sintam vistas e compreendidas. É um silêncio que fala mais alto do que 1000 palavras. A maioria das pessoas não ouve para entender, elas ouvem para responder. Você já percebeu isso? Enquanto o outro fala, a mente da maioria já está freneticamente formulando a próxima frase, a refutação, a história mais interessante para contar em seguida. É uma competição silenciosa, um duelo de egos onde a conexão real é a primeira vítima. Você não vai cair nessa armadilha. O silêncio estoico na escuta é a renúncia ao seu ego. É um ato de humildade e foco. Ao silenciar a sua voz interior que clama por atenção, você se volta inteiramente para a pessoa à sua frente. Você oferece a ela o presente mais raro e valioso da era moderna, a sua atenção plena, a sua presença total. As pessoas são, por natureza, carentes de serem vistas. Elas anseiam por um espaço onde possam ser autênticas, sem o medo de serem interrompidas, julgadas ou ofuscadas.
Quando você fornece esse espaço, quando o seu silêncio se torna um convite, você se transforma em um imã social. Pense nos seus relacionamentos mais significativos. Eles são construídos sobre monólogos ou sobre a troca genuína? A resposta é clara. Você impõe respeito de uma maneira sutil e profunda. Não é o respeito pelo seu cargo ou pelo seu dinheiro. É o respeito pela sua profundidade. As pessoas percebem que você não é superficial. Elas confiam em você porque sentem que o que dizem está seguro no seu silêncio atencioso. Essa confiança é a base de toda atração duradoura, seja ela romântica, profissional ou de amizade. O exemplo de Epicteto, o ex-escravo e mestre estoico. Epicteto nos lembrava que a natureza nos deu 2 ouvidos e apenas uma boca, sugerindo que deveríamos ouvir o dobro do que falamos. Você está seguindo a sabedoria da própria natureza ao abraçar essa lei. Ao ouvir, você não apenas atrai a pessoa, você coleta informações vitais, você entende as motivações, as fraquezas e os desejos do outro. O silêncio te torna mais sábio e, consequentemente, mais poderoso em qualquer interação social. Você pode começar a praticar isso hoje. Na sua próxima conversa, desafie-se a não pensar na sua resposta enquanto o outro fala. Apenas ouça, sinta a diferença, perceba como a qualidade da interação se eleva. O seu silêncio se torna a sua maior ferramenta de persuasão e conexão. Parte 3. O silêncio como filtro da necessidade, a lei do mínimo esforço. Pense bem, quantas das suas palavras são realmente necessárias? O estoico Epicteto dizia, fale pouco, mas diga muito. O silêncio estoico te força a filtrar o que é trivial. Ao falar menos, você aumenta o peso e a importância de cada palavra que você decide proferir. As pessoas começam a prestar atenção de verdade, porque sabem que, quando você fala, é algo que realmente importa. Você atrai a atenção e o respeito porque você se recusa a desperdiçar a sua energia verbal. A sociedade moderna glorifica o barulho, a constante emissão de opiniões, a necessidade de se posicionar sobre tudo, o tempo todo. Isso gera uma inflação da palavra. Quando tudo é falado, nada tem valor. Você já se sentiu sobrecarregado pela quantidade de informações inúteis que você consome e produz? O silêncio estoico é a sua declaração de independência contra essa tirania da superficialidade. Epicteto, com sua sabedoria prática, nos ensinou que o sábio fala apenas quando tem algo que supera o silêncio. Você precisa internalizar essa regra de ouro. Antes de abrir a boca, pergunte-se, isso é verdadeiro? É gentil? É necessário? E mais importante, isso agrega valor? Se a resposta for não para qualquer uma das perguntas, o seu silêncio é a resposta mais eloquente. Ao praticar essa contenção, você está elevando o seu status social e profissional. Pessoas que falam sem parar são vistas como ansiosas, talvez até desesperadas por validação. Pessoas que escolhem o silêncio e falam com precisão são vistas como ponderadas, inteligentes e, acima de tudo, confiáveis. Você se torna a referência, a voz que se destaca da multidão de ruído. Você atrai a atenção e o respeito porque você se recusa a desperdiçar a sua energia verbal em fofocas, reclamações ou trivialidades. O seu foco se torna palpável. As pessoas notam que a sua energia está concentrada em ações, em resultados, e não em palavras vazias. É a lei do mínimo esforço aplicada à comunicação. Use a menor quantidade de palavras para obter o máximo impacto. Pense em um líder que você admira. É provável que ele não seja o mais barulhento da sala. Pelo contrário, ele observa, ele ouve. E quando ele fala, o ambiente se transforma. O seu silêncio é o seu palco. Ele prepara a audiência para receber a sua mensagem com a reverência que ela merece.
Você está treinando o seu círculo social e profissional a valorizar a sua contribuição. A atração que você exerce é a atração pela substância. As pessoas se cansam rapidamente de conversas vazias. Elas buscam profundidade, significado. E o silêncio estoico sinaliza que você é uma fonte de ambos. Você não precisa de palavras para provar o seu valor. O seu silêncio já o faz. Parte 4. A imposição de respeito pela inação. O poder da pausa. O silêncio cria mistério e autoridade. Em uma discussão, a pessoa que consegue manter o silêncio por mais tempo é muitas vezes percebida como a mais forte. Você não precisa se apressar para preencher o vazio. Deixe a pausa respirar. Essa inação, calculada, projeta uma imagem de controle absoluto. Você impõe respeito porque o seu silêncio sugere que você já pensou em todas as respostas possíveis e está escolhendo a melhor, ou que a situação não merece a sua reação imediata. Existe um medo cultural profundo do vazio, do espaço não preenchido. As pessoas se sentem compelidas a falar para evitar o desconforto do silêncio, mas você, como um estoico moderno, entende que o silêncio não é vazio. Ele é poder. É o poder de resistir à pressão social, de reagir instantaneamente. Imagine-se em uma negociação. A outra parte apresenta uma proposta. A reação instintiva é responder imediatamente, talvez com uma contraproposta apressada, revelando a sua ansiedade ou o seu desejo. O silêncio estoico inverte o jogo. Você absorve a informação, mantém o contato visual e permite que a pausa se estenda. O que acontece? O desconforto se transfere para a outra parte. Eles começam a preencher o silêncio com concessões, com justificativas, com informações que você nem precisaria ter pedido. Essa inação calculada, essa pausa estratégica, projeta uma imagem de controle absoluto. O seu silêncio não é vazio, ele está cheio de significado. Ele diz: você me deu algo para pensar, e eu sou uma pessoa que pensa antes de agir. Ele sugere que você está avaliando a proposta com critérios mais elevados, que você tem opções, que você não está desesperado. Você impõe respeito porque o seu silêncio sugere que você já pensou em todas as respostas possíveis e está escolhendo a melhor, ou que a situação de fato não merece a sua reação imediata. Pense em Marco Aurélio, o imperador filósofo, que tinha o poder de vida e morte sobre milhões. Ele não precisava gritar. Seu poder era inerente à sua posição e, mais importante, à sua compostura. O seu silêncio era a manifestação de um poder que não precisava ser provado. Você pode começar a usar o poder da pausa hoje mesmo. Na próxima vez que for perguntado algo complexo, não responda na hora. Respire. Olhe nos olhos, permita-se 3 segundos de silêncio antes de proferir a sua primeira palavra. Você notará que a sua resposta será mais clara, mais ponderada e será recebida com muito mais atenção e respeito. O silêncio é o seu aliado. Ele é a sua ferramenta para dominar o tempo e a percepção. A atração aqui é pelo mistério e pela profundidade. As pessoas são fascinadas por quem não se revela completamente. O seu silêncio mantém uma parte de você em reserva, criando uma aura de complexidade que é incrivelmente atraente. Você se torna um enigma que as pessoas desejam desvendar. Parte 5. O silêncio. Diante da crítica, a inviolabilidade da virtude. Você será criticado, julgado e mal interpretado. É inevitável. O silêncio estoico é o seu escudo contra a toxicidade. Marco Aurélio nos ensinou a nos concentrarmos apenas naquilo que está sob o nosso controle, nossas próprias ações e julgamentos. O que os outros dizem de você não está sob o seu controle. Ao permanecer em silêncio diante de ataques injustos, você nega ao crítico o poder de te desestabilizar. Você atrai a admiração por sua resiliência e impõe respeito por sua invulnerabilidade emocional.
A crítica, muitas vezes, não é sobre você, mas sobre a projeção das inseguranças e frustrações do crítico. A pessoa que ataca verbalmente está buscando uma reação, uma prova de que conseguiu te atingir. O silêncio estoico é o seu ato de desarmamento. Você nega ao crítico o combustível que ele desesperadamente busca. Marco Aurélio, em suas meditações, nos lembrava constantemente da dicotomia do controle. O que está sob o nosso poder, nossas opiniões, impulsos, desejos e aversões, e o que não está, o corpo, a reputação, o que os outros dizem. O que os outros dizem de você está fora do seu controle. Portanto, reagir com palavras é desperdiçar a sua energia vital em algo que você não pode mudar. Ao permanecer em silêncio diante de ataques injustos, você está praticando a virtude da justiça para consigo mesmo. Você está protegendo a sua paz mental, que é o seu bem mais precioso. O silêncio não é a aceitação da crítica, é a recusa em participar do drama. É a demonstração de que a sua autoestima e a sua verdade não dependem da aprovação ou desaprovação alheia. Você atrai a admiração por sua resiliência e impõe respeito por sua invulnerabilidade emocional. As pessoas observam. Elas veem a diferença entre a histeria do crítico e a sua calma imperturbável. Elas se perguntam, como ele consegue? Por que ele não se abala? E a resposta é, o silêncio estoico, a sua âncora na razão. Exemplo de vida. Pense em um momento em que você foi injustiçado. Se você reagiu com raiva, o que aconteceu? O conflito escalou, você perdeu a razão e, no final, se sentiu esgotado. Agora, imagine a mesma situação, mas você escolhe o silêncio. Você absorve a crítica, processa o que é útil, se houver algo, e descarta o veneno. Sua postura, seu olhar firme, mas sereno, comunica mais poder do que qualquer defesa. Verbal. O crítico se desarma e a audiência, seja ela de uma pessoa ou de um auditório, reconhece a sua superioridade moral. O silêncio aqui é a sua declaração de que você está acima da picuinha. Você está focado em coisas maiores, a sua virtude, o seu propósito, a sua paz. E essa dedicação inabalável à sua integridade é o que atrai as pessoas mais respeitáveis para a sua vida. Você não precisa se defender. A sua vida, vivida com virtude, é a sua defesa mais poderosa. Parte 6. O silêncio como ferramenta de autoavaliação. O diário estoico. O verdadeiro poder do silêncio não está na sua interação com o mundo, mas na sua interação consigo mesmo. Ele é interno, profundo e transformador. Antes de dormir, o sábio estoico dedicava um tempo precioso ao silêncio reflexivo, um ritual sagrado de autoavaliação, o famoso diário estoico. Você precisa desse tempo de introspecção para se fortalecer, para se blindar contra as ilusões do dia. A pergunta que ecoava no silêncio da noite era brutalmente honesta. O que fiz de errado? O que fiz de bom? O que posso melhorar? Você precisa confrontar o seu eu de hoje para construir o seu eu de amanhã. O barulho incessante do mundo, as notificações, as conversas triviais, tudo isso te impede de ouvir a sua própria bússola moral, a voz da razão, que os estoicos chamavam de logos. O silêncio estoico é o momento em que você se reconecta com a sua virtude, com a sua essência. É onde você pratica a prosoché, a atenção plena, focada em seus próprios julgamentos e ações. Ao fazer isso, você se torna uma pessoa mais íntegra, mais alinhada com os seus valores mais profundos. E a integridade, meu amigo, é o maior ímã para pessoas de valor. Pessoas superficiais atraem o superficial. Pessoas íntegras, que se conhecem no silêncio da noite, atraem a profundidade e o respeito. Parte 7. O silêncio e a gestão da expectativa, a arte de não revelar tudo. Você não precisa contar todos os seus planos,
todas as suas vitórias ou todas as suas dores. O silêncio estoico é a arte de gerenciar a expectativa. Quando você fala menos sobre o que está fazendo, você atrai a curiosidade e o respeito pelo resultado, e não pelo esforço. As pessoas tendem a desvalorizar o que é fácil de obter. Mantenha o foco no trabalho e deixe que os seus resultados falem por você. Esse mistério controlado é incrivelmente atraente. Você já percebeu como a energia de um projeto se esvai quando você o conta em detalhes antes de estar pronto? A validação prematura rouba a sua motivação. O silêncio estoico te protege dessa drenagem. Ele te ensina a trabalhar em segredo com a disciplina de um artesão que só revela a obra-prima quando ela está perfeitamente acabada. Ao praticar o silêncio sobre os seus objetivos, você está aplicando a sabedoria de Epicteto. Não se vanglorie do seu progresso, mas mostre-o através das suas ações. Você atrai a curiosidade e o respeito porque o seu silêncio cria um mistério controlado. As pessoas não sabem o que você está tramando, mas veem a sua dedicação, a sua calma e de repente o resultado aparece. O resultado fala por si só, com uma força que nenhuma palavra poderia alcançar. O esforço é desvalorizado, o resultado é reverenciado. Você impõe respeito porque o seu silêncio sugere que o que você está fazendo é tão grandioso que não pode ser reduzido a uma conversa casual. Você se torna o mestre da surpresa, o arquiteto silencioso do seu próprio sucesso. Parte 8. O silêncio na tomada de decisão. A calma antes da tempestade. As decisões mais importantes da sua vida exigem clareza absoluta. E a clareza não existe no meio do ruído. O silêncio estoico é o seu refúgio antes de um grande passo. É o momento em que você aplica a razão pura, separando os fatos das emoções. Você impõe respeito, porque as suas decisões são sempre ponderadas, nunca impulsivas. As pessoas confiam em quem demonstra essa estabilidade mental. Você já tomou uma decisão precipitada, impulsionada pela pressão, pelo medo ou pela euforia do momento? O silêncio estoico é o seu antídoto contra a tirania da urgência. Ele te força a parar, a respirar e a analisar a situação com a lente da razão. O estoico sabe que a pressa é inimiga da excelência. O silêncio é a sua sala de guerra mental, onde você simula os cenários, onde você pratica a premeditatio malorum, a premeditação dos males, antecipando as possíveis consequências. É nesse silêncio que a sua mente se torna um lago calmo, capaz de refletir a verdade sem distorções. Você impõe respeito, porque as suas decisões são sempre sólidas, baseadas em princípios e não em emoções voláteis. As pessoas confiam em você porque a sua estabilidade mental é inegável. Elas veem que você não é levado pelo vento. Você se torna a rocha em que os outros se apoiam. Parte 9. O silêncio como expressão de confiança. A não necessidade de provação. A necessidade constante de provar o seu valor, de se defender, de se explicar, é um sinal de insegurança. O silêncio estoico é a expressão máxima da confiança. Você sabe quem você é. Você não precisa da validação externa. Essa autossuficiência estoica é irresistível. Você atrai pessoas que valorizam a sua essência e não a sua performance verbal. Você impõe respeito porque a sua postura diz: eu sou o que sou e isso é suficiente. Você já se pegou tentando convencer alguém do seu valor, esgotando a sua energia em justificativas? A insegurança grita. A confiança sussurra. O silêncio estoico é o sussurro mais poderoso que existe. Ele é a manifestação da sua autossuficiência, da sua autarqueia. Você sabe que a sua virtude é a sua própria recompensa. Você não precisa da validação externa para se sentir completo.
Essa postura de não necessidade é magneticamente atraente. As pessoas são naturalmente atraídas por aqueles que não precisam delas. Você impõe respeito porque a sua postura, o seu silêncio calmo diante da necessidade de provação, diz mais do que 1000 currículos ou discursos. Ele diz: eu sou o que sou, e isso é suficiente. Você está escolhendo a sua essência sobre a sua performance, e essa escolha é a definição de poder. Parte 10. O silêncio e a presença inabalável. O legado de Catão. Pense em Catão, o jovem, um dos maiores exemplos de virtude estoica. Sua presença era tão imponente que muitas vezes bastava o seu silêncio para desarmar um debate. O silêncio estoico é a manifestação física da sua filosofia de vida. É a sua aura de calma, de propósito e de virtude. Você atrai a atenção e impõe respeito, porque a sua presença emana uma força que transcende as palavras. É a sua vida falando por você. O silêncio estoico não é apenas uma técnica de comunicação. É o resultado de uma vida vivida com virtude. É a sua aura, a sua energia, o seu campo de força. Quando você vive de acordo com a razão, quando você pratica a justiça, a temperança e a coragem, o seu silêncio se torna a prova viva do seu poder interior. Você atrai a atenção e impõe respeito porque a sua presença emana uma força que transcende as palavras. As pessoas sentem a sua estabilidade, a sua integridade. Elas percebem que você é um homem ou uma mulher de princípios inabaláveis. O seu silêncio é o seu legado. É a sua vida falando por você, sem a necessidade de um único som. Se você sentiu o poder dessas 10 leis e está pronto para começar a aplicá-las hoje, deixe o seu like neste vídeo. Seu like é a forma de você me dizer que esse conteúdo te transformou e que você quer mais sabedoria estoica como essa. O silêncio estoico não é vazio, é plenitude. É o espaço onde a sua razão floresce, onde a sua virtude se manifesta e onde o seu verdadeiro poder reside. Lembre-se, você tem a capacidade de dominar a sua língua e, ao fazer isso, você domina o mundo ao seu redor. Você agora tem as ferramentas. O desafio é colocá-las em prática. Comece hoje com 1 minuto de silêncio consciente. Se você quer aprofundar ainda mais a sua jornada estoica e descobrir como a dicotomia do controle pode eliminar 90% da sua ansiedade, clique no vídeo que está aparecendo na tela agora. Obrigado por sua presença. Até o próximo ensinamento. E lembre-se, a filosofia não é algo para se falar, é algo para se viver.